Olá, alunos! Bom dia! Hoje eu vou ler para vocês uma crônica. Ah, vocês lembram que é crônica? Lembra que eu disse para vocês que ele vem lá do tempo do descobrimento do Brasil, que é um gênero textual narrativo que baseia em fatos acontecidos ou que aconteceu, já vai, né, que está acontecendo no dia a dia, no cotidiano. Possui número reduzido de personagens, pode ser de um tom irônico, crítico, humorístico, informativo. A crônica, inclusive aquele autor que escreve, ela pode estar dentro dessa crônica ou não é? Ela pode ter visto, ouvido falar, não é? Pode ter vivido. Então, esse é o estilo da crônica que eu vou ler para vocês hoje. Quem escreveu essa crônica foi o Antônio Prata. Ele é escritor. Ele é colunista de vários meios de comunicação. Ele é roteirista, ele escreve filmes, ele escreve novelas, ele tem essas escritas, o Antônio Prata. E o Antônio Prata escreveu para nós a crônica chamada Escorrendo. Escorrendo. Será que tem alguma coisa escorrendo por aí? Será que é água que está escorrendo? De que a gente fala de escorrendo? Não é? Vamos ver o que é essa crônica? Garanto que vocês vão se surpreender. Escorrendo. Aos 5 anos de idade, o mundo é esmagadoramente mais forte do que a gente. Aos 30 também. Mas aprendemos umas manhas que, se não anulam a desproporção, ao menos disfarçam nossa pequenez. A ignorância não é uma bênção, é uma condenação. Compreender a origem dos nossos incômodos faz uma grande diferença. Mas como? Com tão poucas palavras ao nosso dispor? Palavras são ferramentas que usamos para desmontar o mundo e remontá-lo dentro da nossa cabeça. Sem as ferramentas precisas, ficamos a espanar parafusos com pontas de faca, a destruir porcas com alicates. Com 2 anos, meu nariz escorria sem parar na sala de aula. Eu não sabia assoar, nem sequer sabia que isso existia, assoar. Apenas enxugava o que descia na manga do uniforme, conformado, até ficar com o nariz assado. Lembro-me bem da sensação da meia sendo comida pela galocha enquanto eu andava. A cada passo, ela ia se engorovinhando mais e mais na frente do pé, faltando no calcanhar. E eu aceitava o infortúnio como se fosse uma praga rogada pelos deuses, uma sina. Não passava pela minha cabeça trocar de meia, desistir da galocha, pedir ajuda aos adultos. A vida era assim, não havia o que fazer. Numas férias, meu pai apareceu antes do combinado para pegar minha irmã e eu na casa dos meus avós. Durante 400 quilômetros, falou que existiam pessoas boas e pessoas más, que aconteciam coisas que a gente não conseguia entender, que mesmo as pessoas más podiam fazer coisas boas e as pessoas boas, coisas más. Já quase chegando a São Paulo, contou que nosso vizinho de 6 anos tinha levado um tiro. Naquela noite, enquanto as crianças da rua brincavam, mais quietas do que o habitual, sob um véu inominável, um dos garotos disse: "Bem feito, ele é muito chato." Hoje penso que pode ter sido sua maneira de lidar com uma realidade esmagadoramente mais forte do que ele. Meu vizinho, felizmente, sobreviveu. Nossa ingenuidade é que não. Ficou ali, estirada entre amendoeiras e paralelepípedos, sendo iluminada pela lâmpada intermitente de mercúrio, depois que todas as crianças voltaram para suas casas. Então essa é a crônica. Deu para perceber por que ele escreveu escorrendo? Ele falou do nariz escorrendo. Quantos de nós passamos por isso, né? Essa, por exemplo, é a parte humorística da crônica.
mas no meio da crônica, ela vai mudando essa questão do humor. Tem a parte que ela fala da galocha, que ele fala que ia entrando na meia. Quantas vezes aconteceu isso com a gente, não é? Da meia ia entrando e entrando. Mas ele fala de uma situação triste, de uma realidade que aconteceu, que foi o tiro no amiguinho de 6 anos, mas que graças a Deus ele ficou bem. Então, isso é uma crônica, nos narra fatos ocorridos no dia a dia. Ou seja, isso significa que a sua vida pode ter alguma crônica, pode ter algo interessante que você pode contar, não é? Escrevendo. Pratique isso também, escreva uma crônica, narre algo que tenha um tom talvez humorístico, ou que tenha um tom talvez mais crítico, mais informativo, mas narre algo que aconteceu no seu cotidiano. Faça uma crônica, experimente escrever, experimente usar a sua imaginação, experimente usar as suas habilidades da escrita. E lembrem-se, leitura é tudo. Um abraço e até a próxima!